Josué, capítulo 24, versículo de número 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servás. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém? Nós já temos falado, irmãos, algumas quartas-feiras sobre os princípios que a gente muitas vezes ignora. E se você se lembra, na semana passada nós começamos a tratar um pouco mais sobre essa parte familiar, onde envolve não somente o casamento, não somente o marido e a mulher, mas também envolve as bênçãos, que a Bíblia chama de herança, que são os filhos. E muitos acabam não tendo essa interpretação correta. E antes de iniciarmos, porque eu vou só dar uma recapitulada, porque talvez você não estava aqui na semana passada, onde nós falamos sobre algumas coisas que nós precisamos literalmente absorver, entender e praticar. A questão de uma família sem estrutura é o maior problema da sociedade, foi quando eu falei sobre isso. Nós vamos colocar a culpa em um político ladrão, mas se ele tivesse tido uma família que tivesse colocado dentro dele a raiz da vida cristã, do respeito, ele não estaria roubando, né? Eu lembro de uma frase da minha mãe quanto a essa questão, é que quem rouba um palito de fósforo, rouba tudo. Que eu tinha que sempre saber que não era meu. E eu ensino para os meus filhos, se eu achar alguma coisa aqui na igreja, eu já sei que não é meu. Então, como eu estou num ambiente que alguém perdeu, eu não vou pegar para mim. Eu vou deixar e alguém vai ter que se aparecer. Mas eu tenho a tranquilidade de saber que não é meu. Esses ensinos, eles eram normais no passado, mas que foram se perdendo. E eu falei na semana passada para os irmãos sobre essa questão, e uma das principais que nós falamos, depois os irmãos assistam, que é a questão do exemplo. Não adianta mandar o filho fazer, se você não é um exemplo. As palavras, elas vão até um certo ponto, e depois o exemplo é o que vai moldar o caráter. E muitos pais estão falhando ao ser exemplos para os filhos. Depois nós falamos também da questão de, mesmo tendo exemplo, nós precisamos ensinar os nossos filhos, e dentro disso traz uma questão de correção, de disciplina, não espancando, né? Mas tentando trazer os filhos para uma correção real. É real. E é muito difícil. Eu às vezes acompanho alguém que teve um filho que nasceu milagrosamente, eles não fazem nada com o filho. Ah, mas ele é um milagre de Deus. Tá bom, mas deixa ele crescer sendo um milagre. Porque se você não educar o seu filho, aquele milagre de Deus vai ficar por aí andando, trazendo problema para a sociedade. Existe um texto que nós acabamos de ler, que Josué vai dizer que não interessa o que as pessoas vão tomar a decisão, mas ele, como o ministro do lar, que sempre vai ser o homem, o cabeça da casa, irmão, sempre. O homem precisa assumir essa posição. O homem precisa. O homem precisa é o seguinte: eu fui escolhido por Deus para ser o sacerdote do meu lar. Eu preciso tomar as decisões espirituais de forma a gerir a minha casa com santidade. Só que não adianta eu dizer o que ele falou e não viver o que ele está falando, porque ninguém na minha casa vai querer seguir. Eu preciso ter uma vida que minha esposa olhe para mim e diga: que bom que eu casei com um homem de Deus. Meus filhos olhem para mim e digam: que bom que eu casei, meu pai é um homem de Deus. Nós temos que ter isso, porque quando você falar, as coisas ficam mais fáceis. E Josué faz uma declaração dizendo: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Se parece mal para alguém servir, eu não sei, mas ele toma essa decisão. E nós temos que fazer essa decisão diária na nossa casa, porque isso vai nos posicionar nos momentos difíceis. Espera aí, eu disse que a minha casa, eu teria que fazer ela servir ao Senhor. E como que eu tenho feito isso? Só que muitos irmãos fizeram essa declaração, estão criando os filhos dentro de um ensinamento, mas parece que não está dando nada certo. E aí tem um texto bíblico que muitos usam para jogar uma culpa em muitos pais. Quando você lê Provérbios, capítulo 22, o verso 6, o texto tão famoso diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele.
A pergunta é, por que tem filho de pastor desviado então? Por que tem filhos que foram educados de uma forma tão bem e tão perdidos por aí? Eu me lembro uma vez que a Daniela me disse uma pergunta entre marido e mulher. Ela falou, agora eu não sou sua esposa. Quando a gente sai nos carros, eu não sou sua esposa, eu sou membro da igreja. E você vai me responder uma pergunta. Eu falei, lá vem. Me explica uma coisa. Como pode? Nasceu na favela, no meio da droga, viciado, prostituição, e é crente fiel. Nasceu na igreja, educado com... E agora está no mundo. Aí eu falei, não vou responder. Brincadeira. São perguntas que a esposa faz para o marido querendo saber. Porque se você olhar, muitas vezes isso acontece. Isso daqui não é uma promessa de Deus. Isso daqui é um ensinamento da vida comum que Salomão observava. Salomão vai trazer para nós uma regra. Se você fizer isso, a tendência do seu filho continuar, ela é muito grande. Isso aqui não é uma promessa de Deus, como foi feita a Abraão. Porque promessa de Deus se cumpre. Se isso daqui fosse uma promessa de Deus, Deus estaria falhando com muitas pessoas que trabalharam, educaram e os filhos se desviaram. Entenda que a graça, ela não nasce no nosso sangue. No nosso sangue nasce pecado. Pecador gera pecador. A palavra diz que o homem é mau desde a sua meninice. A Bíblia diz que o coração do homem, ele tende a ser mau desde a sua meninice. Nós não transmitimos pelo sangue a graça, a misericórdia. Nós transmitimos pelo sangue o pecado. Então, não estamos isentos de educar, mas temos que entender que a educação que damos, ela vai ter que ter um receptor que vai decidir obedecer o que os pais estão ensinando. E quando nós vamos ler na palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns homens que foram homens de Deus, mas que seus filhos foram verdadeiros demônios. O que a gente poderia dizer sobre Samuel, por exemplo? Samuel, desde pequenininho, é fruto de um milagre, não é isso? Samuel nasce porque Ana vai orar. Ana ora, nasce Samuel. Ana faz um voto e diz, olha, meu filho, ele não é meu. Eu vou pegar ele e vou levar para o templo. Ele não foi deixado no templo tão somente, ele cresceu no templo. Ele cresceu sendo um homem de Deus no templo. Deus falou com ele, já ele muito menino. Todo mundo se lembra da conversa, as criancinhas cantam. Samuel, Samuel, Deus te chama lá dos céus. As criancinhas não cantam? Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Porque ele estava dormindo, escutou, vai a Eli. Está me chamando? Não. Está me chamando? Não. Não. Quando você ouvir de novo, você fala, Senhor, eis-me aqui. E Deus fala com ele, e ele vai ser ali um novo profeta de Israel. Esse homem, como seriam os filhos dele? Ele cresceu na igreja. Ele viveu o ambiente, ele era tudo o que ele falava. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo número 3. Vamos ler o 19 e 20? Acho que dá para a gente já ter uma base. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma, olha o que ele está falando esse texto, irmãos. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Olha o que o texto diz, esse Samuel, tudo o que ele falava, acontecia. Deus não deixava cair por terra nada que Samuel falava. Então imagine comigo, como será o filho desse homem? Porque tem muita gente que diz o seguinte, eu não tive exemplo. Aí fica uma vida inteira carregando problema, e é o que eu digo, uma vida inteira dizendo que não presta porque o pai não prestou, uma vida inteira dizendo que mente porque o pai mentiu, ok, isso atrapalha? Atrapalha, mas existe uma decisão pessoal de tomar uma decisão, porque esse homem que Deus fez com que todas as suas palavras se cumprissem, como seriam os filhos dele? O que você espera dos filhos de Samuel? Alguém chegasse aqui e visse alguém bagunçando, nunca falaria que era filho de Samuel. Mas abra a sua Bíblia para ver o que fazia os filhos de Samuel. Vamos ler? 1 Samuel capítulo 8, vamos ler do 1 ao 5.
E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, lembra que lá ele estava crescendo? Agora ele envelheceu. Se você ainda não está lá, lembre do Chaves. Se você é jovem ainda, jovem ainda. Um dia, velho será, velho será. Pastor, mas por que lembrar do Chaves agora? Eu não sei, irmãos, a minha mente, ela funciona assim. Ela desliga de vez em quando. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Olha só, está seguindo o caminho. Porém, sempre tem um porém, né? Seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza. O que é avareza? Dinheiro. E aceitaram o suborno e perverter. Olha só, o pai vai honrar os filhos, vocês vão ser juiz. Pessoa, quem que é o juiz? É filho de Samuel. Ah, que beleza! A minha causa vai ser abençoada, é o filho de Samuel. Aprendeu, é grande. Chegava lá, o filho de Samuel fazia o quê? Se eu te der um dinheirinho aí, você pode mudar a sentença? Nós temos que orar. Percebe que nós temos entendimento que um pai santo não gera um filho santo. Um pai benigno não gera um filho benigno. A graça não corre no sangue, a graça não corre na árvore genealógica. O que corre no sangue é pecado. Os filhos precisam entender que é uma decisão pessoal de seguir ou não ao Senhor. Nós estamos falando dos filhos de Samuel. Eles foram colocados em uma posição de juiz. E quando chegaram na posição, eles não andaram no caminho de quem? No caminho do seu pai. Falou, não, vou fazer diferente, papai é muito bobo. Dá para ganhar um dinheirinho aqui, ó. Avareza é um amor que faz você quebrar o princípio para ter dinheiro. Isso é avareza. Avareza não é você que gosta de um dinheirinho. Não, todo mundo aqui gosta. Se ninguém aqui gostava, ninguém trabalhava. Esperava a morte chegar. Todo mundo que começa a trabalhar bem, primeira coisa, compra uma casa, compra um carro. Você vai vendo a pessoa ficar bem de vida, ela muda o cabelo, a pele fica mais bonita, a roupa fica mais adequada. Você vê ela arrumada, você fala, que coisa! Porque é o dinheiro. Então todo mundo deseja isso, não seja hipócrita. Só que quando você é avarento, você não liga de cumprir os princípios de Deus para ter dinheiro. Aí nós estamos falando de dois homens que foram criados por um homem que desde a sua infância foi crescido na igreja, que nenhuma palavra que ele falou se perdeu. O que deveria ser esses filhos? Eles estavam aceitando suborno, estavam pervertendo o direito. Quer dizer que muita gente foi prejudicada por causa de quem? Dos filhos de Samuel. A culpa é de Samuel? Não. Vamos continuar lendo? Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Arã. Todo mundo se juntou e falou, precisamos falar com Samuel. E disseram, eis que já estás velho, hein? Basta, tu já está velho, para de graça. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Aqui já entra outro argumento. Mas o que eu estou dizendo para falar para os irmãos é que a gente precisa ter paz no coração quando os nossos filhos não seguirem o que estamos ensinando. Porque o sangue é pecador. O filho vai ter que tomar uma decisão. Você que está aqui hoje que é filho, tem que tomar uma decisão. E você que é pai, não isente a sua responsabilidade. Mas não se preocupe se seu filho não aceitar. Porque a salvação, ela é individual. Eu sei que seria muito bom se a gente pudesse salvar todo mundo, ou não seria? Seria muito bom se a gente conseguisse mover o coração do filho para Deus. Não. Por isso que eu disse, na semana passada eu disse, você sendo exemplo, irmão, já está difícil ou não está? Está difícil. Quem não tem filho adolescente que chega em casa, passa 1 hora, 2 horas falando na orelha dele, e não pode, por que você está fazendo isso? Onde você ouve isso? Por que você vê isso? Não faz isso. Faz, quem tem filho adolescente faz isso. Agora você pense se você não fizer. Porque a culpa não vai ser sua, é uma decisão pessoal. Por isso que você tem que ser o exemplo. Porque esses meninos tinham exemplo ou não tinha? Tinha. Eles viam, tudo que o pai dele falava acontecia. Deus não permitia que nenhuma palavra de Samuel se perdesse. Mas mesmo assim, os seus filhos foram por caminhos de perdição. E foram reprovados para continuar o que Deus tinha profetizado sobre a vida daquele homem. Então, se você tem filhos,
não se isente, mas lembre que um pai santo muitas vezes não gera um filho santo. Outro homem de Deus, coloca aí para mim em 2 Reis, capítulo 18, do 5 ao 6, vamos ler? Abra aí sua Bíblia, irmãos. 2 Reis, nós estamos falando sobre filhos maus que são muitas vezes criados por homens bons. 2 Reis, capítulo número 5, 2 Reis, capítulo número 18, do 5 ao 6. O texto diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante, entre todos os reis de Judá, entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria. Nós estamos falando desse rei que nós conhecemos como Ezequias. Como será o filho de Ezequias? Como será esse filho? Aqui diz que esse homem começa a reinar e ele vai literalmente, irmãos, amar a palavra de Deus, confiar em Deus. O filho está vendo. Quando o Senaqueribe vem, todo mundo conhece, né? Por um caminho você vem, por 7 você foge. Senaqueribe vem pondo medo, pressão. O que Senaqueribe diz? Se os irmãos depois for ler, quando chegaram os representantes, eles sabiam falar, né, siriático, mas eles também sabiam falar hebraico. E eles digam, não fala em hebraico não, para o povo não entender. Porque se o povo entender isso, a conversa aqui, vai ficar, não, eu vou falar em hebraico. E gritou lá, não engane Ezequias vocês, porque o Deus de vocês não vai livrar não. Os filhos estavam vendo, só que esse homem vai lá orar. Aí vem o profeta Isaías e diz, fica tranquilo, nessa peleja você não tem que pelejar. Deus vai interferir. Agora, como seriam os filhos desse homem? Ele é rei, ele obedece ao Senhor. Por isso que eu digo para os irmãos, nós precisamos orar, porque muitas vezes tem pai que vive hoje uma vida triste. Por quê? O meu filho não quer o Senhor e a culpa é minha. Se foi sua, você também não deve se lamentar. Você deve orar, porque o que já passou, irmãos, passou. Mas a partir de hoje mude o seu comportamento. Mas não se lamente se o seu filho está perdido, porque a gente tem que ser sincero. Eu sou sempre muito sincero. Se minha mãe está perdida, minha mãe vai para onde? Para o céu? Mas é minha mãe, eu a amo. Mas ela está perdida, o que eu vou fazer? Se meu filho se perdeu, não quer o Senhor Jesus, ele vai para onde? Mas o que eu posso fazer? Se eu sou o exemplo, se eu falo, se eu oro, a gente vai chegar lá, segura aí, tá bom? Então, olha o que faz o filho dele. 2 Reis, capítulo 21, vamos ler? Do 1 ao 6. Ezequias, rei piedoso, totalmente confiando em Deus, e aqui chega seu filho. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Efiziba. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos do céu, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar, olha aqui, nós estamos falando do filho, né, do Ezequias. E até fez passar os seus filhos pelo fogo. Isso aqui, irmãos, para quem não sabe o que é isso, sacrificou os filhos a Baal. Matou os filhos. Adivinhava pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Esse é o filho de quem, esse infeliz? É o filho do nosso querido rei Ezequias, um dos maiores reis, que a Bíblia diz que antes dele não teve ninguém como ele, e depois dele não vai ter ninguém como ele. Está vendo esse ponto? Tira a minha responsabilidade de educar meu filho? Não tira. Mas eu tenho que ficar em paz quando meu filho decidir seguir um caminho oposto ao que o Senhor determinou.
Esse homem fez os filhos deles passar pelo fogo, ele matou os filhos dele. Nós precisamos orar, porque se nossos filhos tomarem caminhos opostos ao Senhor, eles não vão servir ao Senhor. E às vezes não é por causa do pai e da mãe, não, irmãos. É uma decisão pessoal. E você que está aqui que é filho e está colocando a culpa no pai, pare com isso. Tome uma posição. É possível, irmãos, ter uma mãe boa gerando uma filha ruim. É possível ter uma mãe santa gerando uma filha profana. É possível, porque é uma decisão dos filhos. É pessoal. Abra sua Bíblia, vamos ler mais um. Josias, 2 Reis, capítulo 23. Vamos ler o versículo só de número 25. Josias, rei Josias, grande rei Josias. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Josias todo mundo conhece, estava tudo em pecado, é achado o livro, ele lê o livro, quando lê a Bíblia para ele rasga a roupa e ele fala, espera um pouquinho, nós vamos ter que fazer isso com todo mundo, vamos ter que ampliar isso aqui, vai ter que voltar a ter culto. Só que aí, esse rei, que foi bom, que tem uma referência, ele vai ter 3 filhos. Os filhos são o Jeoacás, o Joaquim e o Zedequias. Todos os 3 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você já pensou, irmãos? Você ser alguém que antes de você não tem igual. Meu Deus, aquele homem era um santo que igual ele não vai ter nunca mais. Aí você olha o filho dele, ele é o quê? Um pecador. A regra que nós lemos em Provérbios diz que se você faz isso, se você ensina o caminho, se você mostra para ele, tem até uma parte ali que diz assim, mostra o caminho, não, é no caminho, não é isso? Dizendo o seguinte, não adianta falar, tem que estar junto. É como você vai em Deuteronômio capítulo 6, você tem que ensinar seu filho deitando, dormindo, na hora de passear, na hora de comer, tudo, seu filho tem que ter uma noção que aquilo ali tem a bênção de Deus. Mas pastor, eu fiz tudo certo, então fique tranquilo, se você fez tudo certo, seu filho decidiu, porque o que corre no sangue, repito, não é graça, o que corre no sangue é pecado. E se seu filho decidir, ele vai seguir o seu caminho. Mas aí nós temos que ler também sobre o rei Josafá. Coloca aí 2 Crônicas, capítulo 17, o 3 e o 9, vamos ler? E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado enviou ele os príncipes a Benihal, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Zemiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com esses levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Percebe o que ele está dizendo? Esse rei, que nós temos aqui na palavra de Deus, o seu nome Josafá, o que ele faz? Ele aprendeu, ele viu que era bom, e ele começou a fazer o quê? Ensinar. Todo mundo para a rua, ensinar o povo a palavra de Deus. Irmãos, o que teria que ser seu filho? Abra sua Bíblia comigo. 2 Crônica, capítulo 21, do versículo 4 ao 6. Temos o seu filho Jeorão. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, olha o que esse cara vai fazer, irmãos. Matou todos os seus irmãos à espada. Ninguém vai concorrer comigo. Eu sou rei e não tem herdeiro nenhum. Olha o que esse homem está fazendo.
Por isso que nós temos que ler e ficar atentos para não querer transferir a responsabilidade para os nossos pais, que são nossas. Esses homens tiveram mau exemplo? Não. Todos esses reis tiveram antes deles reis bons. Mas o que eles fizeram? Eles decidiram não seguir o Senhor. Qual é a nossa escolha hoje? Justificar que nós somos maus por causa do nosso pai? Não. É pessoal, irmãos. A igreja tem que voltar a assumir pessoal. Se eu falasse aqui, esses dias um irmão falou assim: o senhor passou por essas coisas mesmo? Parece que o senhor não passou. Não é possível que o senhor passou por tudo isso e tenha esse equilíbrio. Eu não tenho equilíbrio. Eu sou sustentado, é diferente. Ter equilíbrio é uma coisa, ser sustentado é outra. E entenda uma coisa, irmãos, você nunca vai esquecer do que é ruim. Não esquece, não esquece. Quando eu falo aqui que eu dormi no galinheiro, eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Eu abri na porta do galinheiro e o café aqui na porta do galinheiro para mim comer. Eu lembro, normal. Não vou ficar chorando. Não, foi lá, passou. Só que eu não posso viver minha vida apoiado nisso para justificar que hoje eu erro por causa daquilo. Eu conheci aquele que liberta. Você tem que conhecer aquele que liberta. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu conheci Jesus, estou livre. Vou ter amnésia? Não, mas eu lembro daquilo e digo: eu não posso ser assim. Isso eu não posso. Quando eu conhecer alguém que passou por isso, eu tenho que falar para ele que a única solução que vai fazer ele esquecer o erro do pai, o erro da mãe, o erro dos tios, o erro das tias, da avó, é conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, ele fala: olha, eu perdoei você de coisa pior, então perdoa os outros e continua a sua vida. Precisamos hoje orar para não termos essas desculpas. Muitos hoje estão parados. Tem pai que está parado, tem pai que está parado. Por quê? Ensinou tudo certinho. O filho está onde? Olha o que esse daqui fez. Olha o que Jorão faz. Matou os irmãos. Falou: vou matar isso aqui tudo porque eles vão querer tomar o trono de mim. Tem noção? Aí você olha o pai dele, uma vida com Deus, uma vida de santidade. Em nome de Jesus, hoje oremos para que a gente não se trave e nem fique se justificando por causa do passado. Olha o que diz Romanos 5,12, vamos ler? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós sabemos disso de cor e salteado. Todos nós, tem gente que fala assim: eu ia trabalhar, só que sem fadiga. Ia construir, mas sem fadiga. Deus não criou a gente para ficar tudo... Não, ia ter cultivação, ia ter alimento, só que sem a fadiga. A mulher ia dar a luz normal, só que sem a dor, ia ser natural. Só que quando entrou o pecado do mundo, irmãos, o pecado rompeu todas as estruturas que Deus criou. Todas. A Bíblia chega a dizer que até a terra começou a produzir espinho. Nem espinho tinha. A rosa era só rosinha. Quando o pecado entrou, interferiu até na natureza. Só que nós precisamos hoje entender isso para quê? Para entender que você e eu que estamos aqui podemos pôr culpa em alguém, mas não é. É uma decisão pessoal. Porque dentro de nós tem um pecado. E esse pecado só pode sair, já que ele entrou por um homem, ele só sai por um homem. Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, está vivo, breve voltará. E quando eu entrego minha vida, ele me purifica. Então, em nome de Jesus, saiba disso, guarde isso no seu coração. Se você tem um filho que se desviou, fique tranquilo. Você ensinou? Ensinou. Ele não quer? Tranquilo. Mas como é que eu fico tranquilo? Eu estou dizendo tranquilo no sentido de, eu não posso parar. Eu sou um desses. Sabia que eu sempre dizia o seguinte: se um dos meus filhos desviar, não falava isso? Eu falava. E quando eu estudei isso aqui, eu falei: que burro. Dá 0 para ele. Digo, que é Chaves de novo. Não assisti hoje não, estou só lembrando. Porque eu falava: se um filho meu desviar, eu não vou ser mais pastor não. Aí eu estava lendo isso aqui, Deus falou: você é burro? Você é burro? Eu te chamei, te capacitei, te livrei da morte, te santifiquei para você fazer minha obra. Aí o seu filho cresce, toma uma decisão pessoal de ir para longe, você quer parar de falar de mim, por quê? Aí eu vim na Bíblia e falei: é verdade, tem homem de Deus que os filhos não quiseram seguir não. Olha aí, João capítulo 1, vamos ler? O verso 12 e 13.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo número 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você quer ser um filho de Deus? Tem que crer em Jesus. Não é ser filho do pastor. Não é ter um parente crente, não. Não é ter sua mãe crente. Você tem que tomar uma decisão de crer. Se seu filho também cresceu e não quer mais crer, você está com a consciência limpa. Só que você não pode desistir dele. Esse é um ponto importante. Temos a passagem do filho pródigo, irmãos, que todos nós conhecemos, não conhecemos? Quando ele foi atrás do filho? Nunca. Nunca. Se alguém passasse lá e falasse, como você é um pai ruim, hein? Tem uma crise danada no mundo, seu filho está por aí, você nem sabe por onde ele está. Ele que quis sair. Só que quando o filho está voltando, o pai não tem nem ressentimento. Não quer nem ouvir. Porque quando ele está lá no chiqueiro, o que ele fala? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados. Quando ele está lá, que ele chega, ele fala, pai, pequei contra os céus contra ti, e ali para. Ele não consegue falar mais para o pai que ele quer ser um empregado, porque o pai já falou, você não é empregado não, você é filho. Já colocou sandália no pé, anel no dedo e roupa nova. Nós temos que hoje ter um coração aberto para perdoar os filhos, mas entender que se ele seguir outro caminho, é uma escolha dele, desde que eu ensinei. Se eu ensinei, irmãos, tranquiliza. Eu conheço tanta gente que fica com remorso, não, porque meu filho, e tem gente que vai querer te acusar. Isso aí foi o pai, ó. E quem tem filho aqui sabe que você educa tanto, não tem? Até o pequenininho. Você sai de casa com ele, o que você fala? Chega lá, cumprimenta todo mundo, dá a mãozinha para todo mundo, né? Quando chega aqui, ó o irmão, primeira coisa que ele faz? Aí você falou, Jesus, não deu certo não. Ou não é assim? É assim. Você tem o trabalho de fazer isso sem parar, mas a decisão que ele tomará depois é ele e Deus. Porque tem pai vivendo uma vida triste porque o filho se perdeu. E é triste? É lógico que é triste. Mas nós temos que ter esperança de restauração em Cristo Jesus, amém? Não deixe que isso lhe afete, não deixe que isso tire de você a esperança, mas ensine seus filhos para que eles possam entender. E se você não entender isso, leia de novo, ore de novo, mas homens bons podem gerar filhos ruins, porque é uma decisão pessoal. Outra coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos é a questão da mordomia financeira. Tem muito irmão passando apuros com filhos, porque se você não percebe, o mundo criou uma sistemática. Eu vou usar aqui até a questão do aniversário. Todos nós sabemos, irmãos, e você eu não estou dizendo que você fazer errado, não, eu estou dizendo como funciona o processo de desequilíbrio financeiro da família. Quando a criança vai para nascer, o que ela pediu para você comprar? Não, ela não pediu nada. Só que, já foi aniversário de um ano de criança? Aquilo é ridículo. Eu falo para você porque eu fiz. Eu já fiz. A criança não se lembra. Fiz dos três, né? Fiz dos três. A criança não se lembra, mas eu quero que você entenda o que eu estou falando. Não estou falando que é errado. Pastor, não estou falando isso. Eu estou falando do sistema que vão colocando dentro de nós. Aí tem pai que faz um absurdo, porque se não fizer a festa, porque a minha amiga fez, não é assim? A minha amiga fez uma baita festa, eu preciso fazer igual. A criança não vê, fica cansadíssima de tirar foto toda hora. Quando está maiorzinho, então nem quer mais. Os meninos, quando estavam maior, nem queria mais. Fazer foto de novo, eu quero brincar. Mas tem que fazer foto. Nós estamos vivendo uma época que aí vão criando o quê? Aí criaram o tal do mêsversário. Ou não é isso? Mêsversário. Não adianta gastar uma vez por mês, tem que gastar todo mês. Não adianta uma vez por ano, tem que ser todo mês. Aí está todo mês, ela faz um bolo, faz uma foto, faz foto, e nossos filhos vão crescendo consumidores, irmãos. Tem pai aí que se ele falar para o filho que não tem dinheiro, o negócio esquenta. Nós temos que voltar a ter o princípio de ensinar a mordomia cristã. E não estou falando para ninguém fazer, se você está fazendo aniversário do seu filho, faça, não estou falando isso. Estou falando da gente ensiná-los a não serem consumidores. Os meninos crescem com 10 anos, eles querem iPhone. Eu quero um iPhone. Mas por que você quer um iPhone, feliz? 10 anos. Mas aí tem pai que dá para um filho de 10 anos.
E se você tem, falar, quem não tem, fala, não dou. Não tem, eu quero ver se você tiver dinheiro. Você dá, se tiver dinheiro, você dá o melhor, não dá. Quem tem dinheiro dá o melhor, não seja hipócrita. Eu não estou falando isso aqui, eu estou ensinando que a gente deveria ter um cuidado de não fazer nossos filhos crescerem sendo consumistas. Os meus filhos, eu amo eles no sentido assim, é lógico que eu amo eles, né? Mas eu digo assim, o meu filho, se tiver um Nike, ele usa. Se tiver um tênis lá da Primark, ele usa do mesmo jeito. Esses dias eu levei ele num lugar e ele estava com roupa da Primark. Eu fiquei pensando, meu Deus, ele não reclama. Isso é bom, mas ele sabe que quando tem, eu já contei aqui, eu já contei a história do conjunto de roupa que eu ganhei, quanto que foi? 350? Foi 350? Aquele uniforme? Eu ganhei 350, aí ele falou, pai, comprou uma roupa para mim da hora de basquete. Falei, vamos lá, tá. Chegou na loja ali, escolheu a roupa. Para mim não é legal. Uma bola preta, uma bolona de basquete aqui, tal, toda é profissional, é original. Até ele ficou meio tremendo lá, ó. Vamos pagar. Pagar o conjunto. 349. Eu olhei para ele olhou para mim. Eu fiz assim. Saí da loja e ele falou assim, nossa, estou até tremendo, pai. É caro, né? Falei, cara. Aí o Pedro falou, quando for minha vez eu quero igual. Eu falei, não, segura, Pedro, segura. Então você não tem que ser um idiota. Quando você puder dar o melhor para o seu filho, dê o melhor para o seu filho. Mas ensine seu filho, quando você não tiver, você continua sendo o mesmo pai, ele continua sendo o mesmo homem, ele tem o mesmo valor, porque nós não somos o que vestimos, nós somos algo maior, nós somos cristãos, nós temos outra visão do mundo. Só que tem crente que se o filho não tiver com a roupa de marca, o filho não quer vir na igreja. Não, porque todo mundo usa. Eu quero saber que todo mundo usa. Quando você puder, você vai usar. E muito crente está ensinando os filhos diferente. Então, irmãos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Quero ler um texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Vamos ler? Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Esse texto, eu acho que, eu vou falar, estou sendo sincero com os irmãos, sempre que eu leio, eu acho que a gente não vai ser salvo. Entenda o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu digo como igreja. Muita gente olha esse texto e tem muita explicação, não é isso? Tem a propriedade privada, tem o capitalismo, tem muita coisa que se perdeu no tempo, mas isso aqui diz de uma igreja que foi instituída por Jesus. Os irmãos que viram Jesus, essa era a igreja que eles formaram. Eles tinham um entendimento tão grande que aqui é uma passagem, que eles não somente dizimavam, como foi lido aqui na hora da oferta, mas eles entregavam tudo. Quando você lê, você pode pensar o que quiser, mas dinheiro é dinheiro desde sempre, não é? Porque os filhos dos reis, antes dessa época, faziam o quê? Recebia suborno. Os filhos de Samuel faziam o quê? Recebia suborno. Por quê? Por que é receber suborno? É ganhar a mais para gastar mais. É o dinheirinho. A raiz de toda espécie de males é o quê? O dinheiro. Todo mundo, quando tem que gastar dinheiro, se for preciso, mente. Se eu não mentir, eu vou perder dinheiro. Então, eu vou mentir. Deus sabe, oh glória. O texto vai dizer que os irmãos tinham um entendimento tal de salvação, que para que eu quero uma casa? Se tem um irmão meu que mora na rua. Peraí, vamos fazer o seguinte, a gente vende tudo, vem para cá, e a gente distribui conforme a necessidade. Peraí, o irmão lá tem um filho só, ele é um pacote. O outro tem 10 filhos, é 10 pacotes. E o texto diz que ninguém tinha necessidade. É lógico, a igreja cresceu, mudou, perdeu-se o foco e tantas coisas. O que eu estou querendo trazer aqui para os irmãos é o princípio dessa mordomia financeira. É eu e você não ser alguém avarento sobre o dinheiro. Você precisa ensinar o seu filho a não se perder no valor. Por quê? Tem um pastor, eu não sei se ele vai conseguir vir aqui um dia, que é o pastor Mardônio. E
ele teve um problema familiar, que o filho dele, para ter o maior cargo da América do Sul, não se incomodou em quebrar os princípios. O filho dele falou: pai, eu vou quebrar e pronto. O filho dele seria o maior da América Latina toda. E o filho dele falou. Infelizmente, depois de 15 dias, o filho dele pegou uma doença e faleceu. A mãe tem muita dificuldade de aceitar, mas ele me dizia sempre: Deus salvou meu filho. Deus salvou meu filho. Pensa um pai falar isso? É porque o pai tinha sido educado sobre o princípio. Se eu tiver que andar de Ferrari para perder a salvação, eu não vou andar de Ferrari. É bom andar de Ferrari? Deve ser, eu nunca andei. Deve ser bom. Quem andou em carro bom já sabe, é melhor. Mais confortável. Mas se isso não tiver afetando o princípio da mordomia, o dinheiro é importante, mas irmãos, e aqui eu falo para você, que tem irmãos aqui que pode, eu tenho muita dificuldade em algumas coisas dessa parte. Minha esposa por muitos anos brigou comigo, porque eu não queria fazer férias. Como eu passei muita dificuldade, quando eu tinha dinheiro, não estou falando isso, eu estou falando que eu entendi dessa forma. Falava: Dani, mas essas férias aqui nós sustentamos umas 10 famílias durante o ano inteiro. Ela sabe. Até que um pastor me chamou e falou: você é burro? Você está burro, você está confundindo as coisas. Eu estava assim. Eu não queria passear, porque eu falava: eu vou pagar 10 mil de bilhete. Esses 10 mil eu vou ali numa casa, compro cesta básica para o ano todo para aquela família, mas o ano todo para aquela, eu faço bem. E eu não estou falando, entendo o que eu estou falando, entendo o que eu estou explicando. Nós precisamos voltar a ser pessoas que não vivem, então, vem o irmão aqui passar fome, e eu vou para casa comer pizza. Não dá, irmãos, não dá. Só que seu filho, ele precisa crescer com essa mentalidade, para ele ser alguém agente de Deus. Senão ele vai ver a pessoa na igreja morrendo de fome, e ele vai comprar um sorvete, morder e jogar fora o resto, ou não vai? E tem filho de crente vivendo assim. Pega um biscoito, joga fora. Meu filho vai gostar? Não sei, compra e joga fora o brinquedo. Nós temos que tirar dos nossos filhos essa avareza. Nós somos cristãos, nós temos princípios eternos, não momentâneos. E os filhos vão ser o que a gente ensinar. E se a gente não ensinar direito, não adianta depois. O texto diz que esses irmãos, eles abriam a mão de tudo. Será que a gente abriria a mão de alguma coisa? Será que os nossos filhos entendem isso? Existe um texto em Timóteo, capítulo de 1 Timóteo 6, vamos ler? 17 e 19. Olha o conselho para os irmãos, né? Eu estou falando para essa igreja hoje, esse conselho, tá bom? Mande aos ricos, escuta essa palavra, irmãos. Pastor, mas não é rico, eu estou profetizando, segura aí. Mande aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam em boa mente e sejam comunicáveis. Eu não sei se você, aqui eu acho que a gente não tem, mas às vezes você está na igreja e tem um irmão que é rico, aí você vai falar: não, pastor, eu quero só o irmão lá. Por quê? Tipo assim, eu quero ficar só com os ricos da igreja. Eu vou dar um testemunho aqui pessoal, né? Os irmãos sabem que por uma época eu morei em Alphaville, ali em São Paulo, e foi a época que eu menos fui crente, no sentido de, eu não conheci nenhum rico crente. Isso, quem não conhece o meu testemunho não sabe da história, mas eu lembro que eu cheguei em casa e falei para a Daniela: está pronta para dar uma marcha ré? Ela falou: por quê? Eu falei: eu vou abandonar tudo isso aqui e nós vamos voltar para casa. Porque eu ia para a igreja e os dízimos dos irmãos era 10 mil, 60 mil, dízimo. Ficava até abismado, mas saía de lá tudo não crente. As conversas eram tipo assim: ei, não mistura igreja com assunto não, aqui é outra coisa. Eu não conheci. Se você conhecer um crente, um rico mesmo, estou falando de rico, cara que 100 mil para ele é tipo 1.000 euros, mas 100 mil, eles não são crentes. Só que o pastor não liga, porque sustenta tudo.
É preciso hoje ver se a gente está ensinando para os nossos filhos princípios que eles vão ser cristãos, independentemente do que acontecer. Ore a Deus, irmãos. Ore a Deus. Nós vivemos um tempo que a gente vai ver dentro da igreja os filhos sendo criados de forma errada. Os filhos sendo criados para ser consumista. Os filhos querendo mostrar para os outros. Mostrar para o outro que é melhor. O Pedro uma vez chegou em casa e falou, tem um amigo na escola que ele olhou para todo mundo e falou, eu sou melhor que todo mundo. Eu tenho Jordan não sei o que lá, eu tenho Jordan não sei o que, cada dia da semana ele vem com Jordan. Aí eu peguei o Pedro e falei, Pedro, você vai falar isso aqui para ele lá. Não vou falar o que eu mandei ele falar. Vocês ficam curiosos aí. Aí eu falei, e aí Pedro? Falei, pai. E ele está falando, não fala mais nada não. Eu falei, tá bom. E falo para os meus filhos, irmãos, o dia que eu ver vocês tratando alguém porque não tem, sendo melhor, e tem filho de crente crescendo assim. O meu filho, ele está aqui, ele odeia que eu dei ele como exemplo, mas é meu filho. Então ele fala, pai, eu não gosto quando as pessoas pensam que eu sou melhor que os outros jovens da igreja só porque eu sou seu filho. Ele fala para mim, às vezes tem gente que fala que é o filho do pastor. Eu falo, não, eu sou o Lucas, não sou filho do pastor, sou filho do Valdomiro. Eu sou igual aos outros jovens da igreja. Tem gente que acha que eu tenho que ser santo. Eu sou igual a eles, eu penso igual a eles. E nós temos que orar porque a igreja está perdendo um foco tamanho que nós estamos criando os filhos na igreja e os nossos filhos estão se perdendo. Por quê? A gente ensina eles, irmãos. Ensina. Você acha que uma criança que todo dia que diz, recebe alguma coisa, quando ela crescer ela vai ser o quê? Um consumista? Nós precisamos orar. Existe um conselho para quem é rico e que nós possamos não ser avarentos. Eu repito, avarento é quem perde o princípio para ter dinheiro. O conselho de Hebreus 13:5 diz o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O texto merece uma explicação detalhada. Primeira coisa, o meu costume não deve ser avarento. O que é isso? Eu tenho que ter dinheiro acima de tudo, tenho que mostrar. Não. Eu tenho que se contentar com o que eu tenho. Você é contente com o que você tem? Você agradece o que você tem? Porque aí ele diz o seguinte, você não precisa se preocupar, sabe por quê? Porque ele disse, não foi o homem, não te deixarei, nem te desampararei. Nós como cristãos temos que ter essa certeza na nossa vida. Deus vai me sustentar, irmãos. Deus vai cuidar de mim. Então o meu costume é como eu falei. Quando tiver, irmãos, vai comer fora tudo. Lá em casa é uma loucura. Quando dá e a gente faz, quando não tem, senta lá, cada um pega o pão com salsicha. Salsicha daqui é ruim demais, eu não gosto. Mas pega o pão com salsicha daqui, prefiro a salsicha brasileira. Mas a gente come aquela salsicha daqui, Aprenda, eduque seus filhos a terem uma vida que vai levá-los a viver totalmente diferente do que o mundo diz. Você vê como hoje, uma coisa que a gente perdeu, eu não vou dizer de quem, as pessoas que roubam, mas é muito difícil as pessoas quererem ofertar na igreja, não é? Percebe que as crianças, eu não sei se os irmãos reparam, as criancinhas, elas ofertam tudo rindo, com alegrias, vêm, né? Incomoda o pai, não incomoda? Tem uns que já aprenderam, quando vê a moedinha pequena, falam, mas só isso? Mas o que nós estamos ensinando para os filhos? E aqui entenda, os irmãos sabem que eu nunca vou dizer que dízimo e oferta leva para o céu, não leva. O que leva para o céu é arrependimento e fé em Jesus, ok? Agora o seu filho está vendo que toda vez que ele pede para você uma oferta, para ele dar na igreja, na casa do teu Deus, que deu-te vida, saúde, você procura para ele a menor moeda. Tem pai que deixa já as de 1 centavo reservado. Filho vem pedir, é 1 centavo. O filho vai crescer sabendo, sempre que eu for dar na igreja, eu vou dar o menor. Pega aqui um adolescente, vou pegar o Diogo. Diogo, eu vou te dar, quanto? Deixa eu ver. 10 euros. Para você passar um dia inteiro se divertindo por aí. Ele vai falar, pastor, 10 euros não vai fazer nada não? Aí eu vou pegar e falar, Diogo, estou te dando 10 euros para você pôr de oferta. Pastor, para que tudo isso? 10 euros de oferta? Está maluco? Ou não é isso que a gente pensa? É a avareza do coração. Os filhos às vezes aprendem isso com os pais.
O pai não fala, mas na hora de dar a oferta para a criancinha, ele procura. Tem pai que não dá, irmãos, não é porque não tem, é que só tem a moeda de 2 euros. Fala, não, vou dar essa moeda, não, vai dar a oferta. Aí, para quem não sabe, uma explicação rápida, aquela oferta das crianças é usada para as crianças, né? Elas compram lanche, os irmãos sabem que comem, bebem, e quando não tem a igreja completa, mas a gente usa para isso. E elas também aprender a mordomia financeira. Você e eu temos obrigação de ensinar os nossos filhos a viver sem avareza. Por quê? Porque quem a gente serve não nos deixa e não nos desampara. Vai cuidar sempre de mim e de você. Já que eu falei disso, e eu quero dar um testemunho para os irmãos entenderem. Quando eu trabalhava, tive muitas oportunidades de ter muito dinheiro, e teve uma reunião no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, dentro do Comperge, que é a refinaria que a Petrobras ia construir, que era para eliminar o transporte de produtos. Ia estar o Comperge aqui ia estar a Shell, aqui ia estar a Esso, porque aí só ia pelo tubo, em vez de pegar o caminhão, ia sair tudo dali. E nós estávamos ali e tinha uma reunião, não vou falar o nome das pessoas, porque isso já deu na justiça, tudo, e tinha que assinar um documento, e tinha que fazer uma proposta para mim ganhar naquele dia mais de 2 milhões, para mim. Mas eu olhei, fiquei com medo, queria pegar, mas estava com muito medo, porque sabia que sempre que explodisse, não quer mais fraco. Pensei em Deus, pensei que ia ter que... Porque era roubar, em outras palavras eu tinha que roubar. Porque ia ter que entrar um caminhão vazio, com uma nota de tal valor, o cara que recebe ia dizer que o caminhão estava cheio, aquela coisa toda. E o rapaz que falou comigo, ele disse desse jeito: você fica aí com essa moral de crente, de quase pastor, porque na época eu era diácono. Mas você vai lembrar de mim um dia, falou desse jeito, quando você quiser comprar um McDonald's para o seu filho, e você não tiver um... Você se lembra da tua moral, você se lembra de mim. E eu fui embora, chorando dentro do carro, porque aquilo abalou, fiquei chorando de não ter pego, tá? Eu não fui chorando, fui chorando porque eu não peguei, velho. Ia mudar a minha vida. Eu não fui chorando porque eu estava triste, não, fui chorando comigo, falando, que idiota, na igreja os caras roubam, você conhece, você viu lá, os caras roubou, isso aí não tinha nada a ver, só estava seu trabalho, aquela coisa toda. Passou, fui embora, vim para a missão, estou aqui um dia, os meninos pequenos aqui, pai, vamos comer um McDonald's. Eu não tinha 1 centavo aquele dia. Irmãos, parece que aquele cara se transfigurou. Parece que ele apareceu do meu lado assim, ó. E isso foi antes do culto. Papai, quando sair da igreja, vamos comer um McDonald's? Aí, sempre, não tem, filho, deixa isso para lá, tá bom. Mas eu vim para a igreja com aquela aflição, né? E eu falei, Deus, eu não posso pregar nada sobre dinheiro, porque, eu já tenho que falar, só que eu tenho que pregar, não posso ficar triste. Mas eu, graças a Deus, quando começo a pregar, eu esqueço dos problemas, graças a Deus. E eu vim, preguei aquele dia, e acabou o culto, estava todo mundo aqui, dá tchau, tchau de lá, tchau de cá. Aí tinha aqui o Glaucio, os irmãos se lembram, o Glaucio foi embora. Aí o Glaucio falou assim, eu lembro até hoje: ô pastor, eu estou pensando de levar os meninos para comer um McDonald's, o que o senhor acha? Eu falei, é claro, Glaucio, é claro, pode levar. Não, mas o senhor vem também, eu pago para o senhor também. Eu falei, tá bom, eu acompanho vocês. E aquele dia eu glorifiquei ao Senhor, porque Deus nos sustenta, irmãos. Eu sei que parece loucura, mas se você decidir ser fiel, você vai viver bênçãos de Deus. E os nossos filhos precisam ouvir isso. É isso que a gente conta em casa para os meus filhos. Eu falo, olha, quando tiver, pede, que eu vou te dar. Quando não tiver, respira e vai lá. Às vezes eles falam, pai, por que não pode? Por que não pode? Tem dia que não pode, irmão. Tem dia que não dá, mas tem dia que dá. Tem dia que dá. E nós temos que criar eles assim, porque eles vão glorificar a Deus quando tem e quando não tem também. Que o Senhor nos sustenta. E tem muitos ensinando os filhos a serem o quê? Avarentos. A amarem mais o dinheiro do que a Deus. Oremos ao Senhor e que a gente possa guardar o coração. Abra sua Bíblia comigo, deixa eu ler o último texto. Sobre esse argumento. 2 Coríntios 9, 7. Os irmãos sempre leem ele na oferta, mas eu quero ler e falar com os irmãos alguma coisa.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é um ponto muito sério sobre o princípio de viver com Deus. Se você não tem alegria de ofertar, se você não ensina o seu filho a alegria de contribuir, você não entendeu o que é contribuir. Lembre-se de Atos, que eles não perguntavam nada, eles pegavam o dinheiro e faziam o quê? Os discípulos, cuida aí, se vira. Se estiver cuidando errado, o problema é seu. Foi dito aqui já na oferta, que quando Abraão faz a oferta, ele não faz para um homem, ele faz para Deus. Quando você entende isso, e aí ele disse uma coisa que é importante, a igreja pode até se beneficiar do dinheiro, mas as bênçãos que vêm do céu é sua, sobre você, sobre sua família. Eu e você temos que hoje orar para que os nossos filhos não cresçam avarentos. Ensine, converse. Filho, quando pode, pode. Quando não pode, não pode. E quem puder, irmãos, dê. Porque tudo que é mais caro é melhor sim. Tem pouca coisa que não é. Mas um tênis caro, ela é melhor. Uma roupa cara, ela é melhor. Ela veste. Você já vestiu uma roupa de marca? Quando você veste, você fala assim, o que aconteceu? Eu fiquei bonito? Não, é porque é feito para você ficar bonito mesmo. Ou não é? Compra barata ali, esse dia eu comprei uma barata, na hora de vestir, uma manga vinha aqui, a outra vinha aqui, ó. Não dá para usar, irmãos, cortaram errado, mas €1, né, não dá nem para voltar para reclamar, né, deixa para dormir, dá para usar para dormir. Ore ao Senhor, ore a Deus e guarde o seu coração, porque nossos filhos precisam disso, precisam de pais que estão vivendo segundo o princípio da mordomia financeira cristã e não do mundo, amém? Eu não tenho mais tempo, então vamos ficar de pé, vamos orar.